A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bíblia para a Nossa Vida. Que mais um dia Deus possa estar falando conosco através da sua santa palavra. Bem, antes de começarmos, gostaria de pedir, se você puder deixar um like, deixar um joinha no vídeo, você se inscrever em nosso canal, você compartilhar o nosso vídeo, nosso canal, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, nos grupos do seu WhatsApp. Você vai estar ajudando esse canal a crescer, vai estar ajudando o meu ministério e o mais importante de tudo, vai estar espalhando a palavra de Deus. Bem, lembrando também que na descrição temos o link do Facebook e do Instagram, onde nós sempre colocamos uma passagem e uma devocional escrita, bem curtinha, a mais do que os vídeos que temos aqui. Amém? Dito isso, estaremos lendo em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Bem, vai dizer assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Amém? Bom, nós temos aqui, principalmente o capítulo 3, aqui nós vamos ver que é uma série de listas, ou de complementos, que na minha versão aqui, NVI, ela tem até um subtítulo, no capítulo 3, que são as instruções para um viver santo. E se os irmãos quiserem ver na totalidade esse capítulo, os irmãos vão ver que é justamente isso. São várias dicas, são vários meios, são vários pontos em que nós temos que arrumar o nosso viver, o nosso agir, para que nós tenhamos um viver considerado santo. E eu peguei essa passagem aqui especificamente, esse pedaço aqui do texto especificamente, que nós vamos ver que aqui vai nos relembrar, que nós somos um povo escolhido de Deus para ser um povo santo e um povo amado por Deus. Então, por causa disso, nós temos que nos revestir de algumas coisas, e nós vimos aqui algumas delas, profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Porque nós somos um povo escolhido de Deus. Deus nos escolheu para sermos santos e Ele nos ama. Por nós sermos um povo escolhido pelo Deus vivo, pelo Deus que é tudo isso, que Ele tem compaixão, misericórdia, amor, paciência, em tudo no seu ser, nós temos que refletir aquilo que o nosso Deus é. Claro que nós vamos refletir numa porcentagem ínfima do que a totalidade do nosso Deus. Mas nós temos que tentar, nós temos que ter os traços do nosso Deus. Então nós temos que refletir essas qualidades. E nós vamos ver que, além disso, nós temos que suportar uns aos outros e perdoar as queixas que tiverem uns contra os outros. Englobando tudo isso aqui, nós temos então que suportar uns aos outros, porque nós vivemos numa comunidade, nós vivemos como outros, como nós. Então nós temos que suportar uns aos outros. Qual seria o sentido de suportar? De refrear a nossa língua, de não ter o pavio curto, como nós costumamos dizer hoje em dia. Eu tenho que suportar, às vezes, aquilo que meu irmão vai dizer, aquilo que meu irmão vai falar, tanto que depois ele diz que nós temos que perdoar as queixas que os outros têm contra nós, as ofensas, as palavras duras. Muitas das vezes nós temos que perdoar, nós temos que refrear, nós temos que pensar um pouco, nós temos que segurar na nossa raiva, a nossa ira ali do nosso coração que já vem para expurgar ali o irmão. Nós temos que às vezes pensar mais, temos que às vezes refrear a nossa língua, ser pacientes, ser humildes de coração. É esse o desejo que Deus tem para nossas vidas. Então ele vai dizer: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então aqui ele nos dá o modelo, ele nos dá a base. Por mais que o irmão me ofenda, fale alguma coisa que eu não goste, faça alguma coisa que eu não gosto, mas se nós pensarmos o que Jesus, o que o Senhor teve que fazer para nos perdoar, sendo que os nossos erros, os nossos deslizes eram muito maiores, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Paulo em Efésios, nós estávamos ofendendo a Deus a cada dia que nós vivemos, descumprindo a sua lei, muitos viraram as costas para Ele, mas nós temos que perdoar como Jesus perdoou. Ele é o nosso modelo. Ele nos perdoou de coisas
que ser humano nenhum talvez teria a capacidade de perdoar. Mas ainda assim ele nos perdoou. E nós temos que ter essa mentalidade, que nós temos que olhar para o irmão e nós temos que fazer o máximo de esforço para perdoá-lo como Jesus o perdoaria. Então ele vai continuar dizendo: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Nós vimos aqui várias qualidades, né? Compaixão, humildade, bondade, paciência, mas aqui ele até diz que é o elo perfeito. O que que liga tudo isso, né? O que que liga todas essas qualidades? É o amor. Se você não tiver o amor, você não consegue exercer nenhuma dessas outras qualidades, nenhuma dessas outras coisas que Paulo cita aqui. Se você não tiver o amor, ele que é o elo entre todas essas coisas, você não vai conseguir cumprir nada disso. Então ele vai continuar dizendo que a paz de Cristo seja o juiz em nosso coração, visto que nós fomos chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Então nós sabemos que nós recebemos a paz de Cristo em nosso coração, a paz que só Ele pode dar, porque Ele tem a paz para nos dar, a verdadeira paz, não a paz do mundo que é momentânea, mas uma paz de espírito, uma paz interior que Jesus nos dá, que é perfeita e completa. Então ela tem que ser o juiz em nosso coração. Tudo aquilo que nós vamos fazer ou deixar de fazer, nós temos que ter essa paz nos julgando. Né? Será que eu estou indo contra essa paz que Jesus me deu, contra essa paz de Cristo, se eu fizer determinada coisa? Se eu deixar de fazer determinada coisa, será que eu não estou deixando, né, de usar essa paz que Jesus Cristo me deu? E ele vai dizer justamente porque nós somos chamados para viver em paz, em união, porque nós somos membros de um só corpo. Se você imaginar um corpo, imagine se cada membro do corpo estivesse lutando contra si mesmo. Esse corpo não ia durar, esse corpo não ia resistir, não teria a mínima condição desse corpo continuar em pé, em funcionamento. Então assim somos nós. Nós temos que fazer o máximo em união, como membros de um só corpo, para viver em paz, em harmonia, para conseguirmos servir ao nosso Senhor corretamente. Então ele vai dizer: e sejam agradecidos. Além de tudo isso, nós temos que agradecer a Deus por isso. Nós temos que ser agradecidos por isso, porque tudo isso provém de Deus. Foi tudo isso através do nosso Senhor, Jesus Cristo. Então ele vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus. Então, tem um ponto antes que nós precisamos também para eu conseguir a paz de Cristo, para eu conseguir viver em união, em paz com os outros membros do corpo de Cristo. A palavra dele tem que habitar ricamente em meu coração, para eu saber o que dizer, para eu saber o que fazer, para eu saber o que não dizer, o que não fazer. Ele vai dizer: e por isso você tem que ensinar, e não só ensinar, você tem que aconselhar uns aos outros. E aí ele vai dizer que vocês também podem cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, tudo com gratidão a Deus em nosso coração. E ele vai dizer: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, ou seja, tudo que eu fizer, propriamente dito, ou tudo que eu disser, seja em palavra e em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Então, ou seja, nós vemos que agora ele englobou toda a questão, tudo que nós vamos fazer. Seja fazer propriamente dito, uma ação que eu vou tomar, algo que eu vou realizar, ou apenas uma palavra que eu vou dizer, que eu vou aconselhar, que eu vou comentar com alguém, tudo tem que ser através do nome de Cristo, dando graças a Deus através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, nós dependemos de Cristo para tudo isso que nós vimos aqui, porque é Ele que nos concede a paz, o amor, as outras qualidades, os frutos do seu Santo Espírito, e no final toda a glória é de Deus. E nós só conseguimos chegar até Deus, agradecer a Deus, ter a presença e o acesso de Deus, se for através de Jesus Cristo. Bem, convido você para orar comigo neste momento, se for possível, agradecendo ao nosso Deus. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor, por mais um dia, Senhor, estarmos ouvindo a Tua voz, estudando a Tua voz, ó Pai, aprendendo os Teus preceitos, os Teus mandamentos, para sermos, ó Pai, servos mais fiéis, instrumentos mais capacitados em Tuas mãos. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que viu esse vídeo, ou apenas o ouviu, ó Deus. Que Tua graça, a misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor, a Tua paz, Senhor, seja com todos nós. Nós tão somente lhe agradecemos, ó Pai, por nos abençoar, por nos guiar. Ajuda-nos, ó Pai, ensina-nos a perdoar. Ensina-nos, Senhor, a ser cada dia mais como o Senhor, para que nós venhamos ser aprovados na fé, ó Deus, até aquele grande dia onde nós seremos perfeitamente contigo e moraremos eternamente, em alegria, gozo e paz eterna. Seja conosco, ó Pai. Nós tão somente lhe agradecemos, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.